Fala, minha galera do YouTube! Simulado FGV, estudo reverso FGV, aula extremamente importante, excelente noite para todos. Nós estamos aí especificamente nesse cenário do estudo reverso. O que é isso? Nós temos sempre um fluxo regular de estudo. E que fluxo regular é esse? Você estuda a teoria, depois você resolve questões para assim chegar nas revisões. Quando a gente pensa em um estudo reverso, eu estou me valendo de um processo invertido de preparação. O que é isso? Eu vou lhe apresentar a questão, eu vou lhe mostrar como é que a FGV cobra a questão e a partir daí, você enxergando como a Fundação Getúlio Vargas aborda a questão, você vai enxergar a melhor forma de desenvolvimento da teoria. Fechado? Quem está animado aí, você que está chegando, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Gente, já curte esse vídeo. É fundamental que você haja. Agir é o que faz diferença na sua vida. Ah, professor, mas se eu não gostar do simulado, não tem problema algum. No final, você descurte, tá certo? Mas é fundamental ainda que você se inscreva no canal. Não deixe para fazer isso depois. Se inscreve neste momento e ativa as notificações. Por quê? Porque toda vez que eu estiver ao vivo, toda vez que eu lançar um vídeo novo, como acontece com os podcasts, você vai ser notificada, você vai ser notificado. Fechado? Combinado? Tamo juntos. Então vamos lá, vamos de logo dar início aqui à nossa jornada. Então, seguindo esta linha de raciocínio, o que é que nós temos aqui em termos de abordagem? Anote aí, vamos lá, nós estamos diante da metodologia do professor Alan Vinícius, então método AV4.4. Nós estamos diante especificamente, ó, sempre nesse ponto, estudo reverso FGV, disciplina Direito Constitucional, e o tema envolve direitos da nacionalidade. Direitos da nacionalidade. Perfeito? Massa, gente. Então, você enxergou isso? É um aspecto crucial para que você consiga desenvolver bem a metodologia de estudos. Vou deixar aqui de logo o meu WhatsApp, tá? Eu vou fazer um estudo bem sequenciado. Então, eu não vou, no momento da aula, efetuar a análise das perguntas do chat. Se você tiver alguma dúvida, eu já vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá certo? Então, manda mensagem no WhatsApp, que é o 71993811035. Este é o WhatsApp do Prof. Alan Vinícius para eventuais dúvidas que surjam no decorrer da aula. Fechado? Combinado? Vamos juntos. Então, seguindo essa linha de raciocínio, já chama atenção que a equipe vai disponibilizar aí na parte dos comentários o simulado para que você já tenha acesso, especificamente possa resolver e veja comigo aqui toda essa parte da resolução comentada. Então, quando eu pego a questão de número 1, o que é que ela envolve? Vamos observar o seguinte, olha só. Quando eu penso na questão de número 1, o que é que eu vou visualizar? A questão de número 1, ela envolve o seguinte, toda atenção, se liga para que você não perca uma questão. Seguindo esta linha de raciocínio, quando eu penso na questão de número 1, você vai raciocinar o seguinte: apareceu a questão, sempre, absolutamente sempre, você vai precisar enxergar a linha especificamente de alguns aspectos, tá certo? Professor, e quais são esses aspectos que eu preciso verificar? É fundamental que você sempre saiba a linha atinente à disciplina, ao tema e ao subtema. Esses aspectos relacionados ao subtema, eles serão vistos em qual circunstância? Não esquece disso. Eles serão vistos, essa questão atinente aos subtemas, elas vão aparecer na medida em que a gente for avançando nos pontos a serem cobrados.
Então, quando você verificar, por exemplo, a nacionalidade, a gente vai ter um cenário da nacionalidade originária, nós teremos o cenário da nacionalidade adquirida. Então, não dá para perder uma questão. Quando você faz isso, você vai conseguir avançar de uma forma substancial. Só um minutinho que eu estou efetuando aí especificamente a passagem da questão para que você consiga visualizar aí da melhor forma. Fechado? Combinado? Show de bola. Bom, a partir dessa linha de raciocínio, vamos verificar aqui como é que aparece essa questão de número um, que vai tratar de qual aspecto? Vai tratar da linha relacionada à nacionalidade. Aí você vai ter que sempre observar. Alan, você está falando da nacionalidade originária? Alan, você está falando da nacionalidade adquirida? Então, saber esse aspecto é crucial no momento da questão. Fechado? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos verificar aqui para que você consiga enxergar. Bom, a partir desta perspectiva, o que é que a gente vai enxergar? Vamos lá, vamos lá. Aqui. Vamos nessa para a questão de número um. Olha só, quando a gente raciocina, então o cenário, vamos recapitular, nós estamos falando especificamente do cenário do direito constitucional, seguindo a linha atinente aos direitos da nacionalidade. Então, quando eu sigo esta linha de análise, o que é que vai aparecer aqui para mim em termos de observação importante? O que é que eu vou precisar saber? Então vamos lá. Vamos estabelecer aí questão de número um. Então vamos lá, questão de número um. Banca, Fundação Getúlio Vargas. Vamos que vamos. Então, o que a FGV ela abordou nesta questão de número um? Vamos observar? Olha só, olha só, olha só. Se liga aqui para você não perder uma questão que, se você tiver tranquilidade, você vai conseguir resolver. Então vamos lá. Olha só. Peter e Marie, ou Mari, de nacionalidade suíça, importante isso, tá? Nacionalidade, se encontravam em solo brasileiro, atuando como representantes comerciais da indústria alemã de semicondutores, quando sua filha Joanne nasceu. Olha só, poucos meses depois, importante isso, poucos meses depois, retornaram, poucos meses depois, retornaram para a Suíça. Então, quando a gente diz esse ponto, o que é que a gente vai precisar observar? O que é que a gente analisa numa questão como esta? O primeiro ponto é neste caso, é correto afirmar que Joane. Gente, quando a gente pensa nesta figurinha, Joane, ela nasceu em qual local? Então, sempre nessa linha, tá? A gente sempre precisa avaliar a disciplina, o tema e o subtema. Então, a disciplina que a gente está falando vai ser sempre direito constitucional, o tema sempre vai ser direitos da nacionalidade. Aqui o que a gente vai observar, o que a gente vai vislumbrar, são as questões relativas, para não perder a questão, hein? Aos subtemas. Fechado? Então, aqui o que eu quero saber é a linha, é a condição de enquadramento, se como brasileira nata ou se como brasileira naturalizada. Note que nasceu, quando sua filha Joane nasceu. Então, se encontravam aonde? Se encontravam em solo brasileiro quando a filha Joane nasceu. Então, o nascimento se deu no Brasil. Então, o que é que nós temos de enquadramento? Nós temos o artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal de 1988. Nessa linha, o que é que nós temos aqui? Nós temos exatamente qual ideia? Qual é a ideia que está aqui presente? Importante isso,
os nascidos na República Federativa do Brasil. A partir de agora, a República Federativa do Brasil, a gente vai usar RFB, combinado? Então, os nascidos na República Federativa do Brasil são brasileiros em qualquer circunstância, ou o pai, os pais precisam ser brasileiros? Como é que é isso? Aí o dispositivo ele é muito claro que isso acontece ainda que de pais estrangeiros. Então, mesmo que seja filhos de estrangeiros, então, ainda que de pais estrangeiros. Só que no caso de pais estrangeiros, nós temos uma observação. Quando eu penso na observação da Constituição, o que é que essa observação nos remete? Então, eu vou colocar aqui em duas linguagens, tá? Na linguagem da Constituição Federal e na linguagem do professor Alan Vinícius, que eu vou colocar aqui a vir. Combinado? Então, o que que tem de determinação na Constituição? Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Essa é a condição. Então, se forem turistas, não estarão a serviço. Então, automaticamente serão brasileiros. Então, aqui para ser brasileiro, eu prefiro a linguagem que eu utilizo. Fica mais fácil para fins de entendimento no momento de uma prova, tá certo? Então, qual é a observação que você vai ter que ver aqui? A observação é caneta brega, desde que nenhum deles esteja a serviço do país de origem. Porque se pelo menos um deles estiver a serviço do país de origem, já era. Não será brasileiro nato. Então, isso é que a gente tem que observar. Se vai recair em um desses cenários que acabam se encaixando na linha de exceções. Tá certo? Então, isso é que eu vou olhar. Então, ao analisar aqui, a questão, eu preciso observar esse ponto. Eu preciso analisar um enquadramento nesse aspecto, para saber se esse enquadramento ele vai ocorrer. É isso que você vai precisar verificar, tá certo? Fechado? Show de bola. Então, a partir do momento que você consegue constatar isso, você vai matar a questão. Então, vamos olhar a questão? Olha só. Peter e Marie, de nacionalidade suíça. Opa, se são de nacionalidade suíça, eu estou diante de quê? Exatamente dessa linha aqui, ó. Pais estrangeiros. Qual é a condição para que seja brasileiro dado? Nenhum deles está a serviço do país de origem. Qual é o país de origem? Suíça. Atuando como representantes comerciais de uma indústria alemã de semicondutores. Primeiro, é indústria. Então, mesmo que fosse uma indústria suíça, não seria a serviço do país, ou seja, do Estado suíço. E segundo, além de ser privada, é um outro país, é a Alemanha. Então, pelas duas razões, não estão a serviço do país de origem. Poucos meses depois, retornaram para a Suíça. Então, quando Joane nasceu em solo brasileiro, quando os pais estrangeiros, nenhum deles estava a serviço do país de origem. Se nenhum deles estava a serviço, qual é a linha? Se nenhum deles vai estar a serviço do país de origem, não dá para perder a questão. Então, qual é a linha que você vai precisar anotar com a caneta mais brega que você tiver? Que Joane é brasileira nata. Aí vão ter desdobramentos para extradição, desdobramentos para cargos eletivos.
e por aí vai. Então, a questão, ela pode agora perguntar qualquer ponto. O que importa é você saber isso. Então, o que a FGV vai fazer muito em questões de nacionalidade? Você saber identificar. Então, é brasileira nata? Sim. Precisa de alguma condição, de vir residir no Brasil, de optar? Não precisa, porque essa condição ela é efetivamente fixada no momento do nascimento. Então, quando eu coloco aqui de logo, ó, é brasileira nata. Eu coloquei isso aqui, ó, é brasileira nata, eu já tenho a resposta. Então, esse item aqui já vai indicar a linha atinente ao cenário caneta brega da resposta correta. Resposta correta. Então, o mais difícil aqui, gente, é você identificar. Brasileira naturalizada, não. Terá nacionalidade reconhecida caso opte, não tem esse caso, não tem essa condição. Terá caso venha a residir e opte, não tem o caso. Será brasileira nata caso seus pais, antes de retornarem para a Suíça, tenham promovido o seu registro. Então, também não tem essa condição. Então, como todas elas colocaram condições, isso vão tornar, ou isso vai tornar os outros itens como itens errados. Então, a resposta correta é a letra A. Fechado? Bacana? Beleza? Quem gostou, deixa um like aí. Quem gostou, deixa um like aí. Quem gostou, deixa um like aí. Bora, meu povo! Se inscreve no canal, ativa as notificações. Bora, simulado, professor Laminício. Vamos que vamos! Vamos ser aprovados, gente. Vamos ser aprovados. É fundamental que você aprenda a resolver questões da melhor forma, da forma mais precisa possível. Existe uma metodologia aqui que está sendo empregada, tá certo? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos para a questão de número 2. Lembrando que eu não estou abrindo espaço para tirar as dúvidas que eventualmente surjam no chat, mas você não precisa ficar com a dúvida, não. Aqui está o meu WhatsApp para que você mande, diga, professor, não entendi tal questão, ou preciso de ajuda em relação a tal ponto dos estudos para concursos públicos. Então, mande mensagem, o número está aí aberto para você. Vamos para a questão de número 2. Então, quando a gente pensa, quando a gente raciocina a questão de número 2, ela já tem uma complexidade um pouquinho maior. Mas se você seguir o passo a passo que eu estou te ensinando, se você seguir a metodologia, não tem como dar errado. Então, vamos lá. Olha o tamanho dessa questão. Ela já assusta logo no tamanho dela. Então, vamos lá. Vamos só fazer aqui os ajustes de formatação para que fique aí bem bonita para você. Certo? Vamos lá. Show de bola. Então, A, B, C, D e E. Massa. Vamos ver aqui o que a questão nos apresenta. Maria nasceu no território brasileiro. Opa! Maria nasceu no território brasileiro. Importante essa afirmação. Quando seus pais, sendo um deles de nacionalidade paraguaia e outro de nacionalidade argentina, aqui se encontravam no gozo de férias. Então, o que é que a gente já pode anotar aqui? Que Maria. Quais são as características? Vai anotando, gente. Ó, a gente já sabe que ela é nascida em solo brasileiro. Se é nascida em solo brasileiro, a gente vai pensar onde? Nascida onde? Na República Federativa do Brasil. Então a gente está pensando no ius solis. Lembre-se que é ainda que de pais estrangeiros. Os pais são estrangeiros? São, porque a mãe, ou melhor, um deles é de nacionalidade paraguaia e outro nacionalidade argentina. Isso faz com que deixe de ser brasileira? Não, nada que eu estou falando, tá, gente? Não. Com uma condição. Desde que, ó, vamos lembrar,
nenhum deles esteja a serviço do país de origem. Vai anotando o passo a passo. Anotou o passo a passo, não tem como dar errado. Desde que nenhum deles esteja a serviço do país de origem. Então, quando eu digo que estão no gozo de férias, eu vou atender essa condição. Então, quando eu falo assim, gozo de férias. Quando eu falo desse gozo de férias, qual é a conclusão? A conclusão, que não estão a serviço do país de origem. Então, é isso que você precisa ter em termos de perspicácia interpretativa da questão. Então, conseguiu ver isso? Aí eu vou continuar. Então, mas eu já tenho uma certeza. Qual é a certeza? Tem que estar escrito. Maria é, brasileira nata. Maria é brasileira nata. Eu preciso disso. Eu preciso desta conclusão. Aí eu continuo. Logo após o nascimento, a família retornou ao Paraguai e poucos meses depois passou a residir no México, tendo Maria se naturalizado mexicana ao atingir a maioridade. Quando ela se naturaliza mexicana, ela perde a nacionalidade brasileira, porque o que ele quer saber é isso. Você já se liga nesse ponto, O que é que você vai ter que analisar? Ao se naturalizar mexicana, não perde a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque nós tivemos uma inovação com a emenda constitucional de número 131 de 2023. Consequentemente, a FGV começou a cobrar isso muito em 2024. O que é isso? É possível, para que haja essa perda, ou nós temos um cancelamento de naturalização, que não é o caso, porque ela é brasileira nata, ou quando houver um pedido expresso de perda da nacionalidade perante a autoridade competente, desde que não acarrete a apatridia, ou seja, dela ficar sem nenhuma nacionalidade. Não é o caso, não houve pedido expresso. A partir do momento que não houve pedido expresso, então não perde a nacionalidade brasileira, pois, não houve pedido expresso de perda da nacionalidade perante a autoridade competente. Você precisa enxergar isso, porque isso é uma mudança, tá? Se você não vê isso, vai perder questões da FGV, porque ela cobra isso pra caramba. Ao ser acusada da prática de um crime, Maria fugiu para o território brasileiro, tendo aqui estabelecido residência, o que levou o governo mexicano a requerer sua extradição. Questão maravilhosa, viu, gente? Questão muito bem elaborada. Adorei a questão. Então vamos trabalhar em cima dela para a gente não perder. Porque aqui ele já traz um cenário de extradição. Então, quando eu falo da extradição, o que é que tem que estar na sua cabeça? Que a extradição, primeiro, eu posso lhe perguntar para brasileiros natos, e aí o primeiro ponto que você vai escrever, para brasileiros natos, caneta brega, nunca. Para brasileiros naturalizados, nós temos duas situações. Primeiro, crime comum praticado, praticado, não é a condenação, é praticado antes da naturalização, é a primeira situação. Crime comum praticado antes da naturalização. E a segunda é o comprovado envolvimento em tráfico de drogas, em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, nestes casos, não há o que se discutir. Só que o que você vai precisar enxergar nessa questão? Alan, inclusive, outro detalhe, se for
Estrangeiro, não pode, ó, no caso de estrangeiros, vou até colocar logo aqui. Qual é a vedação? Quando se tratar de crime político ou de opinião. Claudinha vai ler depois isso aqui, vai dar risada. Qual é a linha? Claudinha de logo. Diz aí o artigo, professor! Artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição Federal de 1988. 5º, 51 e 52. Já está dando risada, ela já está dando risada, com certeza. Então, 5º, 51 e 52. Então, se liga nesse ponto, beleza? Combinado? Show de bola, show de bola, show de bola. Então, à luz dessa narrativa, é correto afirmar que Maria não pode ser extraditada. Exato. Porque a partir do momento que eu enxergo que Maria é brasileira nata, ó, brasileiros natos nunca. Então, não pode ser extraditada por ser brasileira nata. Só que você só enxerga isso se você conseguiu visualizar a conclusão de que ela é brasileira nata. Se você não enxergou tudo isso, já foi. Então, essa é a resposta correta. Pode ser extraditada, ó, pode, já está errado, pois ela não tem nacionalidade brasileira. É errado duas vezes. Mas ele precisava justificar a situação da fala, né? Somente não pode ser extraditado caso tenha optado. Não tem essa condição. Ainda que tenha se naturalizado brasileira, pode ser extraditada dependendo do crime em que é acusada. Não é o caso, ela não é brasileira naturalizada, ela é brasileira nata. Pode ser extraditária? Não pode, pois o crime praticado em momento anterior à eventual opção pela nacionalidade brasileira também não é o caso, não teve essa questão de opção, essa nacionalidade ela veio com o ius solis. Então, a questão de número 2, a resposta correta é a letra A. Que massa, que massa, que massa. Olha como é bacana. Note como aumenta a confiança. Aliás, estão gostando da metodologia? Bora aí, galera. Quem está gostando da metodologia, grita massa, professor. Tá show de bola. Gente, não vai ficar falando sozinho, não. Escreve aí, escreve aí. Adoro quando vocês dizem que, de fato, a aula está sendo transformadora para você, que você está aprendendo, que aquilo tem feito diferença na sua vida. Se não fizer diferença na sua vida, não faz sentido para mim, tá certo? Ah, aliás, ponto importante, se você quer ter acesso aos quadros esquemáticos que eu estou apresentando na aula, no link que a equipe disponibilizou aqui embaixo, vai constar o simulado, tá? Você vai pegar esse simulado para você ver e depois vai constar os quadros esquemáticos a partir de amanhã. Fechado? Bacana? Então, ou melhor, até amanhã a equipe geralmente costuma disponibilizar logo. Vai constar toda essa linha dos quadros esquemáticos da aula, tá bom? Fiquem atentos. Eu não vou dizer a data do próximo simulado. Sabe por quê? Porque eu quero que você se inscreva no canal e ative as notificações. Quando tiver uma aula nova, você já vai saber, porque eu vou solicitar à minha equipe que agende nesta data, e aí você já vai saber que vai acontecer aquela aula. Fechado? Show de bola? Massa! Então vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos resolver a questão de número 3. Questão de número 3. Vamos lá, deixa eu só dar um print, show de bola. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Questão de número 3. Bom, quando eu penso na questão de número 3, o que é que ela nos traz aqui? O que é que ela nos remete? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só, quando eu penso nela, questão massa, altamente cobrada pela Fundação Getúlio Vargas, hein? Então agora é caneta brega no cérebro. Então, questão de número 3. Vamos que vamos, questão da FGV.
Vamos embora para a gente não perder uma questão. Então, o que que a FGV nos apresenta agora para a gente não perdê-la? Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos estabelecer a linha da nossa formatação ideal para que a gente possa gabaritar a questão, ou seja, sair com chave de ouro. Vamos lá. Ó, A, B, C, D, E. Maria, olha só, nascida no país Alfa, então é diferente já das questões 1 e 2, porque ela não nasceu no Brasil. Então, ó, Maria nasceu no país Alfa, quando seus pais brasileiros natos se encontravam naquele local a serviço de uma empresa privada brasileira. Então, ó, Maria, onde é que ela nasceu? Ela, ó, nascida no estrangeiro, sendo filha de pais brasileiros, ó, que estavam no exterior por atividade ou por atividades particulares. Quando eu digo por atividades particulares, o que é que eu estou dizendo para você? Que não estão a serviço do Brasil. Se não estão a serviço do Brasil, isso vai recair em qual situação? No artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, que assim aduz: são considerados brasileiros natos. Ó, os nascidos no estrangeiro, é o caso, filho ou filha de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira. É o caso, professor? Exatamente o caso. No caso, os dois são. Então, ok. Alan, ele está falando aí que são natos. E se fossem naturalizados, também não teria problema nenhum. São brasileiros. Show de bola. Então, os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Aí eu tenho duas possibilidades. Qual é a possibilidade 1? Possibilidade 1. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente no exterior. Essa é a primeira possibilidade. Essa é a primeira possibilidade. Sejam registrados em repartição brasileira competente no exterior. E qual é a possibilidade de número 2? A possibilidade de número 2, não esquece para não perder a questão. Qual é a possibilidade de número 2? Vir residir na RFB. Você já sabe o que é isso, na República Federativa do Brasil, quando a... Espera aí, deixa eu tirar aqui essa possibilidade 2, para que eu possa mudar a cor, vai ficar didaticamente melhor. Então, qual é essa segunda possibilidade? Vamos colocar aqui um vermelho para chamar a atenção. A qualquer tempo, vir residir na República Federativa do Brasil, mas optar pela nacionalidade brasileira. Essa opção pela nacionalidade brasileira só pode ser feita após atingir a maioridade. Após atingir a maioridade, aí sim, a qualquer tempo. Então, pode ser com 18 anos, como pode ser com 50, não importa. Já atingiu a maioridade. Então, ou registra ou vem residir e opta. É isso que você tem que enxergar. O registra
ou vem residir e opta. Então vamos lá. João vamos lá, cadê? Se encontrava na decidiu se casar com João ao completar 25 anos. João é nacional do país beta, que não mantém relações diplomáticas com a República Federativa do Brasil. E como possui uma ideologia nacionalista, decidiu estabelecer a condicionante que Maria deveria renunciar à nacionalidade brasileira, para posteriormente requerer a naturalização ao país beta. Aí é que vem a pergunta. Alan, cabe renúncia da nacionalidade brasileira? Isso, repito, vê com a emenda constitucional de número 131 de 2023, que traz esta possibilidade. Essa possibilidade, doutores e doutoras, ela vai existir no artigo 12, em seu parágrafo 4º. Então, quando eu penso no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, o que é que nós temos em termos de possibilidade hoje? É o inciso 2 que você vai precisar estar atento ou atenta. Extremamente importante, tá? Extremamente importante. E eu vou colocar esses itens exatamente aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui no tamanho correto, na linha adequada, para que a gente possa comentar o item, tá bom? Então, não me interessa aqui o inciso 1. Então, vamos tirar daqui. A e B que foi revogada não me interessa. Então, me interessa esses dois itens aqui, ó, que eu vou colocar exatamente aqui para você, tá bom? Então, olha só. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, atenção, olha o inciso 2, fizer pedido expresso de perda da nacionalidade perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem a apatria. Ou seja, você não pode renunciar à nacionalidade brasileira e dizer assim, ó, não vou ter mais nenhuma outra. Não pode, não pode se tornar apátrida. E caso se pergunte, a renúncia da nacionalidade nos termos do parágrafo 4º, inciso 2, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade originária nos termos da lei. A lei que vai dizer, mas existe a requisição da nacionalidade originária. Aí vem o ponto. Olha só, e como possui ideologia, decidiu estabelecer a condicionante que Maria deveria renunciar à nacionalidade brasileira para posteriormente requerer a nacionalidade do país beta. Maria permanecera no território de Alfa durante toda a sua vida e jamais estivera no território brasileiro. Olha só, após analisar a sistemática vigente, Maria concluiu corretamente que, olha só, como ela como ela é brasileira nata, não é possível a renúncia alvitrada por, por João. Por que que isso está errado? Primeiro, primeiro, se ela fosse brasileira nata, ou se ela se tornar brasileira nata, ela pode renunciar. Porque essa renúncia que eu estou falando é para natos e naturalizados. Então, não é possível a renúncia porque ela é brasileira nata, ou como ela é nata, não é possível a renúncia, não. Como ela é brasileira naturalizada em razão do status de seus pais, ou seja, o que é que está dizendo? Quando seus pais brasileiros, é possível a renúncia na forma alvitrada, como ela é brasileira naturalizada, também não. A nacionalidade é irrenunciável? Claro que não, porque a gente acabou de falar sobre a questão da possibilidade de que, ó, a renúncia. Caso ela venha a adquirir a nacionalidade brasileira, ela pode adquirir? Pode, aqui, ó. Se ela vir residir, porque ela não teve o registro. Será possível renunciá-la, ó, desde que também tenha outra nacionalidade. Por que desde que tenha outra nacionalidade? Porque não pode acarretar a patridia. Não pode fazer com que ela fique sem nacionalidade alguma. Show de bola? Questão maravilhosa, hein, gente? Apesar de a nacionalidade poder ser objeto de renúncia, pode ser objeto de renúncia, a primeira pergunta é essa. Poder ser objeto em qualquer circunstância, não, porque não pode acarretar a patridia. Ela não pode renunciar à nacionalidade brasileira por não a possuir. O problema está em qualquer circunstância. Realmente, ela só poderia renunciar se ela viesse
ainda a ter a partir da opção confirmativa. Então, a questão de número 3, a resposta correta é a letra D. Questão de mais alta complexidade. Galera, olha só, a pergunta muito comum, tá vindo aqui, muita gente me perguntar no WhatsApp, no Instagram, é se a reprise da aula, se ela ficará disponível. Gente, eu só deixo disponível se a quantidade de pessoas presentes gerar a mesma quantidade de likes, de curtidas. E aí você vai me perguntar por que isso acontece? Porque só faz sentido eu deixar algo por um tempo permanente, pelo menos até a prova do MPU, se a quantidade de pessoas presentes serem assim, poxa, essa aula vale a pena, essa aula transformou a minha preparação. Então, se está fazendo a diferença na sua vida, escreve aqui nos comentários, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações, porque assim você estará indicando de fato o impacto que essa aula está tendo na sua jornada de preparação. Fechado? Combinado? Massa. Gente, detalhe importante, hein? Detalhe importante. Vamos que vamos aqui. É crucial que você esteja comigo em todas as minhas redes sociais. Se você não está comigo em todas as minhas redes, certamente você está perdendo alguma coisa. Então, nesse momento, é crucial você verificar se você está me acompanhando em todas elas, tá? Então, vou deixar aqui, chamar atenção para cada uma das redes, porque cada uma das redes sociais tem um objetivo. Então, o podcast, todo santo dia, de segunda a sexta-feira, eu gero um podcast novo. O podcast ele está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, todo santo dia, de segunda a sexta, tem um material novo, tem um episódio novo, tá certo? Esse episódio ele vai ao ar logo nas primeiras horas da manhã. Então, se você quer entender como aumentar a sua produtividade e a sua performance nos estudos, faz isso imediatamente. Baixa o Spotify, assim como ativa as notificações do YouTube. Galera, não deixa para fazer isso depois, não, porque se você deixar para fazer depois, você não vai fazer. Fechado? Bacana. Vamos lá. Segundo ponto, Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. Então, todo santo dia eu posto 4 questões. Essas questões são postadas, depois eu venho com os comentários. São questões inéditas, são questões elaboradas por mim, seguindo as tendências das principais bancas examinadoras do país. Então, se você quer treinamento e de forma comentada, vai lá no Telegram, gratuito, tá certo? Vai lá e acompanha. Faz isso nesse momento. Se você for no Instagram, na bio do meu Instagram, você já acha todos esses itens. Lembrando que aqui são duas diferentes, tá? São dois Instagrams diferentes. Tem o Instagram do professor Alan Vinícius, é o meu Instagram. O foco está em produtividade, performance e comportamento dos estudantes. Eu sou Master Coach, especialista em produtividade e comportamento dos estudantes. Então, se você quer melhorar a sua performance, se você quer aumentar o seu índice de acerto, chegando até 92% de acertos das questões de concursos públicos em 6 meses, você precisa seguir uma metodologia. Então, se você quer entender esse funcionamento, me segue lá no Instagram. Assim como para cursos, é importante que siga o Instagram do Acerte Concursos, tá? Se você hoje tem uma dificuldade em ferramentas de planejamento e organização de estudos, manda um WhatsApp para mim dizendo assim, professor, minha dificuldade é tal, as dificuldades mais comuns é em planejamento e organização dos estudos. Então, se você quer mudar esse cenário no ano de 2025, se hoje você senta para estudar e fala assim, caramba, eu não sei o que é que eu faço. O que é que eu faço primeiro? O que é que eu faço depois? Se você tem uma dificuldade de enxergar esses aspectos, é fundamental que você dê um basta nisso. Não adianta você continuar empurrando com a barriga. E como é que eu faço, professor, para modificar esse meu cenário? Manda mensagem para mim que eu vou
fazer algumas perguntas técnicas para identificar o seu perfil estudantil e, a partir daí, apresentar para você as soluções educacionais de acordo com as suas necessidades. E se você, especificamente, quer ter acesso aos cursos do maior curso de preparação para concursos públicos do estado da Bahia, que está do Norte e Nordeste, é o Acerte Concursos. O Acerte Concursos é um curso fundado por mim, é um curso que conta especificamente, curso fundado lá em 2009, são mais de 15 anos, fizemos 16 anos de existência no último dia 6 de fevereiro. Então, de fato, são mais de 5.000 alunos aprovados entre os meus treinamentos individuais e a história do Acerte Concursos. Como eu digo sempre, eu gosto de privilegiar aqueles que são mega comprometidos. E como é que você vai colocar? Você vai utilizar um cupom de desconto. Qual é o cupom de desconto que você vai utilizar? Você vai dizer assim, ó, sou aluna ou sou aluno do prof. Alan Vinícius, e vai dizer assim, ó, na rede social, e aí você vai dizer, no YouTube, no Spotify, no Telegram, no WhatsApp, vai mandar uma mensagem assim para a minha equipe no 719-8424-4057. E aí você vai ter uma condição especial, tá certo? Chama a atenção que nós teremos o aulão do MPU. O aulão do MPU, ele vai acontecer no dia 3 de maio, véspera da prova, 3 de maio. Se você quer ter acesso a uma condição especial, a equipe vai colocar o link desse aulão, então já se inscreve. Vai ser um aulão maravilhoso, não é um aulão só das minhas matérias, vai ser um aulão de todas as matérias para o cargo de técnico e de conhecimentos gerais para a parte do analista, tá certo? Então, se você quer ter acesso, efetue a sua matrícula. Então, matricule-se com o desconto do lote atual, tá certo? Do lote atual. O que é que você vai precisar fazer? Ou aproveitar o link que está aqui, ou mandar mensagem para a minha equipe. Não dá para perder um aulão de véspera. Não dá para perder, lembrando que o concurso do MPU é o concurso aí que está vigente com a banca examinadora FGV. Fechado? Beleza? Tamo junto, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui à nossa jornada. Vamos para a questão de número 4. Olha só, gente, olha só, olha só, olha só. Opa, salvou aqui, print na tela. Massa. Então, ao analisar a próxima questão, a gente vai visualizar a questão de número 4. Ao visualizar a questão de número 4, o que é que a gente vai enxergar aqui? Quando a gente enxerga a questão 4, olha só, envolve a identificação na linha relacionada a brasileiros natos e a brasileiros naturalizados. Como é que você identifica esse tipo de questão para que você não perca a questão, para que você consiga matá-la com uma tranquilidade maior? Então vamos lá, questão 4, banca FGV. Então vamos ver aqui como é que aparece. Sobre o direito fundamental à nacionalidade, assinale a alternativa correta. Importante você circular o que ele está pedindo, ó. O que é que ele está pedindo? Importante, ó. Assinale a afirmação correta. É importante você fazer esse tipo de marcação. Então, vamos lá. Então, nós temos essa questão. Eu chamo esse tipo de questão de ticagem. O que é uma questão de ticagem? Ele quer que você vá avaliando item por item, só que não está atrelado a uma situação hipotética. Isso é uma linha que foge às características corriqueiras quando eu penso na FGV. Note que as questões anteriores, todas que você fez,
São questões que, de alguma forma, exigia o quê? Uma interpretação, um enquadramento. Vamos lá. São brasileiros natos. Quando falar brasileiros natos, a expressão que você vai precisar se ligar é assim, ó. Ó, brasileiros, ó, natos. A expressão que vem é assim, ó. Os nascidos. O que é nato, gente? Se é nato, são os nascidos. Agora, quando eu penso em brasileiros naturalizados, então eu vou usar qual expressão? Ó, aqueles que, adquiram a nacionalidade brasileira. Adquiram. Essa é a linha. Essa é a linha. Você vai precisar enxergar isso. Olha só. Ó como começa. Vamos lá. Brasileiros natos, os nascidos. Brasileiros natos, os nascidos. Brasileiros naturalizados, os nascidos. Aí não. Quando eu falo em brasileiros naturalizados, não podem ser os nascidos. Então, aqui você já mata, por exemplo, ó, naturalizado não pode ser os nascidos. Beleza? Natos não é requeiram a nacionalidade brasileira, porque isso aqui eu estou falando de uma linha de naturalizado. Os brasileiros, os que na forma da lei, ó, natos adquiram, não é o caso. Então, aqui na letra A, nós estamos falando de uma naturalização ordinária, ou seja, que é para aqueles originários de países de língua portuguesa. Originário de país de língua portuguesa, apenas residência não é por 10 anos. Isso aqui tem um outro erro, envolve o quê, ó? Um ano ininterrupto mais idoneidade moral. Não são 10 anos como está sendo citado ali. Então, questão de ticagem, a gente precisa ir consertando os erros existentes. São brasileiros, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos, sem condenação penal desde que requeram. Isso aqui é naturalizados. Então, essa é uma naturalização extraordinária ou quinzenária. Extraordinária ou quinzenária. Aí nós temos, de fato, a exigência dos 15 anos. Mas não é para natos, é para naturalizados. Se são brasileiros naturalizados, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. O erro é porque são brasileiros natos e não brasileiros naturalizados, como aí está. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, desde que os seus genitores sejam brasileiros. A gente viu que esse desde que está errado, porque a gente já sabe que é ainda que de pais estrangeiros, desde que nenhum deles esteja a serviço do país de origem, desde que nenhum deles esteja a serviço do país de origem.
A gente já sabe que essa é a condição. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai, de acho, ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço. Então, se qualquer deles estiver a serviço, aí não está lá fora por motivos particulares, está lá fora por motivos funcionais. Então, automaticamente é considerado brasileiro independente, não esquece disso, é independente de registro ou residência. Então, a resposta correta é a letra E. Resposta correta, letra E. Tá certo? Show de bola? Massa, massa, massa. E para que a gente possa fechar o nosso simulado de hoje com chave de ouro, vamos para o item final. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só. Vamos para mais uma questão, meu povo. Vamos para mais uma questão, meu povo e minha pova. Vamos que vamos, vamos que vamos. Lembrando que na próxima segunda-feira nós temos o último dia do nosso minicurso presencial de Direito Administrativo. Se você quer saber como participar desse minicurso presencial, dessa última aula que vai ser maravilhosa, manda mensagem para mim no WhatsApp. Tá aí o WhatsApp, 71993811035. Me pergunta, professor, como é que eu faço? Sou aqui de Salvador, ou sou da região metropolitana, quero participar desse aulão gratuito do dia 31. Como é que eu faço? Manda mensagem que eu lhe conto, tá certo? Vai ser uma aula massa. Show de bola. Vamos fechar com chave de ouro? Vamos para mais uma questão? Olha só, questão de número 5. Na questão de número 5, olha como é que ela aparece. Questão de número 5. Vamos ver como é que ela vai aparecer aqui para a gente, para que a gente possa, ó, gabaritar quando aparecer. A, B, C, D e a letra E. Olha só. Maria, por ter preenchido os requisitos exigidos pela ordem jurídica, se naturalizou brasileira. Quando eu digo, ó, se naturalizou brasileira, eu já sei que Maria é brasileira naturalizada. Ato contínuo, consultou especialista na área para saber se poderia concorrer a um mandato eletivo. Importante isso, hein? Mandato eletivo, se pode ou se não pode. Esse tipo de questão se precisa matar. Seriam realizadas no mesmo ano. Foi corretamente informada a Maria na perspectiva da sua nacionalidade. Ó, para você não errar, o que é que você precisa enxergar? Você precisa enxergar que existem cargos privativos de brasileiros natos. Quais são esses cargos privativos de brasileiros natos? Ó, você vai lembrar assim, ó, MP6, mp6.com. Acabou. Se você fizer isso, você não vai perder questão nenhuma. O primeiro M, ó, é de ministros do STF. Qual é o detalhe? Ministro do STF não é brasileiro, não é cargo eletivo. Então, esquece da nossa análise. Depois nós temos carreira diplomática, sem o seu P6. Carreira diplomática não é cargo eletivo. Oficial das Forças Armadas não é cargo eletivo.
ministro da Defesa. Não é cargo eletivo, entenda isso. Então, a resposta, ela vai estar nesse P6 aqui. Então, quem é que vai aparecer aqui? Opa, vamos lá. Presidente da República é cargo eletivo. Vice-presidente da República é cargo eletivo. Então, você já tem que saber esses. Aí você tem, ó, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Ele não mencionou aqui. Só que você não é eleito para ser presidente da Câmara ou para ser presidente do Senado de uma forma direta, tá? É mediante uma eleição indireta. Como assim? São escolhidos deputados e senadores e eles escolhem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, eu teria mais quem? O presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é o presidente do Supremo, não é eletivo, presidente do TSE e vice-presidente do TSE, também não são eletivos. Então, o que a gente dá para discutir aqui como eletivo? Esse. Daria para discutir esses outros dois, mas o eletivo aqui não é direto, no sentido de eleição popular, no sentido de eleição direta. Então, ele não citou. Lembrando que para ser deputado e ser senador, nós não temos um impeditivo. Então, vamos lá. Maria, ela pode concorrer a qualquer cargo? Não, porque presidente e vice-presidente é privativo de nato, tá? Privativo de nato. A setinha está assim, para você entender o quê? O que é a setinha assim? Para você entender qual é a legenda, que são cargos eletivos privativos de brasileiros natos, hein? Não é para entender que Maria pode, não. Para não perder a questão por causa disso, hein? Por interpretação do meu esquema. Show? Então, ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo? A resposta é não. Ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo, ressalvado o de presidente. Ressalvado o de presidente, ele só está trazendo uma possibilidade. Somente os brasileiros natos podem concorrer a cargos eletivos? Não. Ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo, beleza, ressalvados presidente e vice. Ela pode concorrer a qualquer cargo ressalvado presidente e vice, e senador. Senador não, ela pode ser senador, o que ela não pode ser é presidente do Senado, se tivesse isso. Aí, beleza. Então, a questão de número 5, a resposta correta é a letra D. Perfeito? Com isso, nós fechamos com chave de ouro uma grande aula, simulado FGV, estudo reverso. Esteja aqui sempre comigo, precisa estar nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Telegram. Se tem dificuldade de planejamento e organização, manda mensagem para mim no WhatsApp, para que eu possa, a partir da análise do seu perfil estudantil, efetivamente traçar estratégias para transformar a sua jornada. Um grande abraço, estamos juntos e até a próxima aula, o próximo aulão, o próximo simulado atinente ao estudo reverso, seja da FGV, seja de outros concursos. Lembrando que o aulão está no lote de lançamento, então aproveita, tá? Depois disso, o valor ele vai mudar, tá certo? Grande abraço, estamos juntos, uma sua aprovação, valeu, grande abraço.